o nosso quadro que eu tinha feito para vocês. O foco hoje que eu quero com vocês é trabalhar com esses três movimentos, tá? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo, né? Na aula passada também eu fiz, só que na aula passada eu não tinha acrescentado, essa aula de hoje eu estou acrescentando aqui o parnasianismo, porque não tem como você estudar esses três movimentos separados. Por que não tem? Porque um depende do outro, né? O realismo vai de 1881 até 1893. O naturalismo, mesmo ano, ó, 1881 a 93. Já o parnasianismo é anos 80. Aí você tem aqui, ó, 81, 82, 83, 84. Mas, professor, me dê uma data limite dessas quatro que o senhor colocou aí, me dê uma data limite. Seria essa aqui, né? Seria 1882. Então, o parnasianismo aconteceu nos anos 80? Aconteceu nos anos 80. A literatura tem disso, galera. Ó. A literatura você tem os anos 400, os anos 500, os anos 600, os anos 700, os anos 800. Quem é quatrocentismo? Quem é quatrocentismo aqui? É o humanismo, que a professora Sansa está trabalhando com vocês em literatura portuguesa. Quem é o quinhentismo? É o quinhentismo nosso brasileiro, a literatura informativa sobre o descobrimento do Brasil. Quem é o seiscentismo? O barroco. Quem é o setecentismo? O arcadismo. Quem é o oitocentismo? O romantismo, né? Romantismo da frente. Então, essa aqui também, anos 800, professor? Isso, tudo acontece nos anos 800. Então, olha lá, uma vez eu falei para vocês que o nome das escolas não é dado por acaso. Por que esse nome realismo? Realismo lembra o quê, pessoal? Realismo lembra o quê? Realidade. E o naturalismo? Lembra o quê? Natural, lembra naturismo, lembra natureza. Natureza, só que essa natureza aqui, eu quero que vocês não associem a natureza ao meio ambiente. Porque se você associar a natureza ao meio ambiente, você vai errar. Que é justamente o que eles vão te perguntar. Se essa escola aqui tem a ver com natureza, né? Não tem nada a ver com natureza. Essas duas escolas aqui, as duas, elas vão estudar o comportamento humano. E quem é a ciência, pessoal? Quem é a ciência que estuda o comportamento humano? A psicologia. Ah, então quer dizer que o realismo tem a ver com a psicologia? Tem, né? Agora eu coloquei aqui em cima, por exemplo, os autores de destaque de cada escola. Do realismo nós temos ele, Joaquim Maria Machado de Assis, o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos, né? Machado de Assis é o maior de todos. Ele foi presidente, membro e sócio fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, Machado de Assis é o nosso maior de todos, né? Eu posso dizer, professor, que ele é o que mais cai, ele é o mais recorrente. Ele é o que sempre cai na prova de vocês, tá? Machado de Assis é coisa certa na prova de vocês, tá? E aqui do lado esquerdo do quadro, eu coloquei para vocês alguns temas, né? Porque você sabe que a prova do Enem ela é temática, né? Ela vai em cima de tema, né? Quais são os temas que vão aparecer aqui? Temas relacionados a causas sociais, né? Temas relacionados a causas sociais, tanto realismo como naturalismo, tá bom? Bem, aí eu coloquei assim para você, ó, realismo, forte crítica social, objetividade, descritivismo sem exageros. Por que descritivismo sem exagero? Porque o realismo ele vai fazer uma descrição superficial da realidade. Ele não vai a fundo na pesquisa, diferentemente dessa aqui. Essa aqui ela vai fazer uma descrição minuciosa e precisa, porque ela vai se basear aqui na ciência, pessoal. Na ciência. Quando eu falo ciências, eu me refiro a duas ciências aqui. As ciências naturais, né? As ciências da natureza. Quais? Uma é a bio e a outra é a mate. Quem é a bio? A bio é a biologia. Onde é que entra a biologia aqui, professor? A biologia entra, pessoal, no processo de seleção natural do naturalista inglês Charles Darwin, né? O que é que Darwin diz? Que só os mais fortes vão sobreviver, os menos aptos à tendência a desaparecer, como no processo contínuo de seleção natural. É normal, na lei da natureza é essa, sempre são os mais fortes
que vencem, não é? Então vai entrar aqui a biologia com a seleção natural. E a matemática, professor? Onde é que entra a matemática aqui? A matemática entra aqui na precisão, na exatidão dessa descrição. Tá bom? Bem, aí eu coloquei, vamos comparar uma com a outra. Realismo, forte crítica social, objetividade, descritivismo sem exagero. Aqui, forte influência científica. Quando você fala de científica, você lembra de cientificismo. Pessoal, é um dos principais temas que nós temos da literatura, é esse chamado cientificismo. São dois temas, o cientificismo e aqui você tem o determinismo. São dois temas que vocês não podem esquecer. Esses são temas que eles cobram direto nas questões do Enem. Você vai ver daqui a pouco, eu vou resolver questões para vocês do Enem que você vai precisar saber o que é cientificismo. Professor, o que é o cientificismo, então? O cientificismo seria a aproximação, dessas ciências, né, com justamente a influência do meio. Então, o que é o cientificismo? A aproximação da literatura com as ciências da natureza, como a biologia e a própria matemática. Tá bom? Bem, aí aqui eu coloquei assim, ó, aborda questões complexas da sociedade, como desigualdade social, corrupção. Se vocês sabiam que Machado de Assis, ele tem um livro de contos chamado de Corrupção. Ou seja, o nosso querido Machado já alertava desde o século XIX um dos piores males que existe na sociedade, que é justamente um dos piores males que existe na sociedade, que é a corrupção, né? Ele já alertava isso, né? E a hipocrisia, são temas de Machado de Assis. Aí vem para cá. Nós temos aqui também, como temas do naturalismo, colocar bem aqui, que está um pouco apagadinho, apelo crítico voltado às complexidades da biologia humana, está aqui a biologia de novo, né, a biologia humana e também do ambiente. Questões ambientais, vocês sabem que vocês vão ter questões bastante sobre meio ambiente. Por que isso, professor? Por causa da COP30, né, que vai ser realizada em Belém do Pará em novembro, bem próxima ali à prova do Enem. Então, vocês têm que tomar cuidado dessa questão sobre o meio ambiente. Aí eu coloquei para cá, realismo. Busca uma visão mais abrangente e crítica da sociedade. Você observou que uma das palavras-chave dessa escola realismo é a chamada crítica social. Não esquece disso, tá? A crítica social é um dos principais temas dessa escola. Aí vamos voltar para cá. Apelo crítico social voltado às complexidades da biologia humana e do ambiente. Para lá, busca uma visão mais abrangente e crítica da sociedade. Para cá, aprofunda-se as influências do comportamento humano. Porque, como eu falei para vocês, as duas escolas, tanto o realismo como o naturalismo, elas vão estudar o comportamento humano. Só que essa aqui, ela vai estudar os desvios do comportamento humano. Essa vai se preocupar em estudar os desvios. Mas esses desvios do comportamento humano, ela vai se basear justamente nas ciências da natureza, tá? Esses desvios, eles vão estudar justamente acima desses, né, das ciências da natureza em si. Beleza? Então, esse é o realismo, esse é o naturalismo. Não esquecer que foi o naturalismo, ele foi considerado uma particularidade, ele foi considerado uma tendência, ele foi considerado uma vertente do realismo. E o parnasianismo? O parnasianismo é a mesma coisa. O parnasianismo é a mesma coisa. Ele não deixa de ser um realismo. Só que ele é o realismo que se expressou na poesia. Então eu posso dizer para vocês que o parnasianismo é a expressão poética do realismo, tá bom? Bem, aqui eu coloquei como destaque Machado de Assis. Aqui eu coloquei como destaque Aloísio de Azevedo. Aqui eu coloquei como destaque 3 autores. Aí se você me pergunta assim, professor, qual dos 3 é o que o Enem gosta mais? O Enem gosta dos 3. Te digo mais. Esses 2 primeiros no Enem tradicional, que é o nosso, tá? Já esse aqui, o Alberto Oliveira, eles gostam mais do Enem PPL, né? O do privado de liberdade, eles gostam mais disso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, estudar a escola parnasiana é muito fácil, olha lá. P de parnasianismo, P de perfeitos, P de perfeccionista. Por que perfeccionista? Porque para essa escola literária, tudo é regido pela língua portuguesa, tudo é regido pela gramática normativa,
Tudo é regido pela sintaxe tradicional. Então, eles são chamados parnasianos de poetas gramatiqueiros, porque tem tudo a ver com a língua portuguesa. Quem é a última flor do Lácio? A última flor do Lácio é justamente a língua portuguesa, né? A língua portuguesa é a última flor do Lácio. Por eles serem gramatiqueiros, essa escola aqui, ela vai ser perseguida por essa aqui, né? Por exemplo, os pré-modernistas, o pré-modernismo, vou até colocar aqui, ó, o pré-modernismo e o modernismo, o pré-modernismo e o modernismo propriamente dito são estilos que vão criticar os parnasianos. Por que isso aqui, professor? Porque o modernismo e o pré-modernismo, eles são o quê? Eles são antiparnasianos. Eles são o quê? Antigramáticos, né? Quem são os gramatiqueiros? Não são esse pessoal aqui, que para essa escola aqui tudo é a língua portuguesa? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Os pré-modernistas, como os modernistas propriamente ditos, eles vão fazer uma ruptura. Eles vão fazer uma ruptura. Eles vão fazer uma cisão. Eles vão fazer uma quebra. Eles vão quebrar. Quebrar o quê que eles vão quebrar aqui, professor? Eles vão quebrar todas as noções, todas as convenções, né? De quê? De metrificação. O que é o metro? A medida perfeita. O que é o verso? A versificação, né? Então, eles vão quebrar, né? Eles vão fazer uma ruptura, eles vão fazer uma cisão, eles vão fazer uma quebra. Quebrar o quê? Todas as noções de metrificação e versificação, né? Da escola parnasiana, porque essa escola aqui é anti essa aqui, eles são anti-parnasianos, são antigramáticos, eles vão quebrar as noções de metro, as noções de verso, e vão fazer o que os modernistas? Os modernistas aqui, eles vão explorar o cotidiano na linguagem poética. Meus filhos, no dia da prova, quando vocês estiverem resolvendo questões do modernismo, procure essa palavra cotidiano. Só o que é o cotidiano? É o dia a dia. É aquela linguagem que a gente fala diariamente no processo de comunicação verbal da língua portuguesa, né? A gente usa a linguagem do cotidiano para se comunicar, né? Então, essa linguagem cotidiana, que a gente usa bastante aqui no modernismo, é a chamada linguagem simples e coloquial. O que é uma linguagem simples e coloquial? É uma linguagem do dia a dia, que a gente usa diariamente no processo da comunicação. Beleza? Então, aqui eu fiz um paralelo praticamente do que foi o realismo, do que foi o naturalismo, do que foi o parnasianismo. Agora eu vou pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, no caso, o do tablet aqui, e vamos fazer o que eu coloquei aqui para vocês sobre esse movimento. Eu escrevi assim, ó, revisão geral, né? Revisão geral de literatura sobre esses movimentos. Aqui eu coloquei os 3 movimentos ao mesmo tempo. Coloquei realismo e naturalismo, não só uma escola só, porque uma não é uma parte, eu coloquei elas duas juntas, né? Realismo e naturalismo em prosa. Quais são os principais temas que vocês têm que lembrar para a prova? O objetivismo, né? O materialismo, racionalismo, que é o culto à razão, não é isso? Depois você tem observação da realidade. Lembre que os realistas analisam, os realistas observam e os realistas criticam. Criticam quem? Justamente a realidade da época, né? Então, eu coloquei assim, observação da realidade, compromisso com o momento presente, né? E a verdade universal, que a gente chama para isso aqui, de verdade universal, a gente chama para isso aqui de verossimilhança. Professor, o que é a verossimilhança? O que é verossímil? Verossímil é algo que é verdadeiro, é algo que é semelhante à verdade, né? Então, isso aqui, professor, são temas do realismo e do naturalismo. Isso, você não pode esquecer disso, né? Eu sempre digo para meus alunos de pré-vestibular, né, que o aluno de pré-ENEM, que eles não podem esquecer das chamadas palavras-chave que cada escola tem, né?
Por exemplo, no realismo aqui, nós temos como palavras-chave, nós temos aqui o objetivismo, né? O objetivismo e o racionalismo. Isso aqui eu não posso esquecer, porque são palavras-chave que identificam a escola. Do naturalismo, aqui são dois temas que eu não posso esquecer. Aqui você não pode esquecer do cientificismo e também do determinismo. Professor, eu não sei o que é o determinismo. É fácil. O determinismo, pessoal, ele é uma corrente, ele é uma doutrina filosófica, né, que vai influenciar tanto o realismo como o naturalismo, o determinismo, tá bom? Então, eles são o quê? Palavras-chave dessa escola. Ou seja, todas as questões que eles fazem no Enem têm a ver com essas palavras-chave. E para cá, professor? E essa aqui? O parnasianismo. Olha aí, P de perfeitos, P de perfeccionista, P de perfeição formal. Professor, quem é essa perfeição formal aqui? Essa perfeição formal é a preferência que eles tinham em escrever sonetos. Sonetos. Aí você vai ter aqui os sonetos de Olavo Bilac. Aí você vai ter os sonetos de Raimundo Correia, os sonetos de Alberto Oliveira. Esses três nós chamamos de tríade, nós chamamos de pleiade, ou a gente chama de trindade parnasiana. Que é isso? São os três principais representantes da escola. Então, eles são importantes. Professor, qual é o principal tema dessa escola aqui chamada de parnasianismo? Eles cultuavam a forma perfeita. Então, essa forma perfeita aqui, se é perfeição formal, é o culto à forma perfeita. E essa forma perfeita aqui é justamente os sonetos, né? E o que é um soneto, pessoal? O soneto é toda a composição poética de cunho lírico, formado por duas quadras ou dois quartetos, dois ternos ou dois tercetos, totalizando 14 versos. Isso é a estrutura de um soneto, você não pode esquecer. Por quê? Todas as poesias que têm caído na prova de vocês do Enem são poesias em forma de soneto, né? Ou seja, e eles perguntam isso, professor? Perguntam. Eles perguntam através de um assunto chamado de teoria literária. Eles querem saber a estrutura de um soneto. Como é constituído o soneto? Isso você tem que saber, né? Que gênero pertence, por exemplo, o soneto? O gênero que pertence ao soneto, professor, é o gênero lírico, porque expressa emoção, expressa sentimento. Toda poesia expressa emoção, expressa sentimento. Beleza? Então vamos para cá. Aí já vi com vocês os principais temas, né, do realismo, onde você tem o objetivismo, materialismo, racionalismo, observação da realidade. Lembrem que os realistas analisam, que os realistas observam, que os realistas criticam a realidade, né? Então, observação da realidade, porque realismo é realidade. Compromisso com o momento presente, ou seja, o momento presente é justamente o contemporâneo, né? E a verdade universal, que nós chamamos aqui em literatura de verossimilhança, que é um dos principais temas que vocês têm do realismo. Agora, bora ver do parnasianismo. P de parnasianismo, P de perfeito, P de perfeccionistas, né? P de perfeição formal. E essa perfeição formal que é o culto à forma perfeita, que é justamente o soneto. Beleza? Bem, aí nós temos racionalismo, razão, objetivismo, compromisso, né? Compromisso com a descrição. Lembra que o realismo e o naturalismo eles descrevem, as três escolas descrevem. Essa aqui descreve de maneira superficial, não vai a fundo na pesquisa. Essa aqui descreve de maneira minuciosa e precisa, porque ela vai a fundo na pesquisa. E essa aqui simplesmente descreve. Então quer dizer o seguinte, professor, que a tipologia predominante aqui, nos três movimentos, tanto do realismo como o naturalismo e o parnasianismo, a tipologia predominante aqui vai ser o texto descritivo? Só que você tem que fazer a diferença. Descreve de maneira superficial, descreve aqui de maneira minuciosa e precisa, e essa aqui simplesmente descreve. Beleza? Pronto, acho que até aí nenhuma dúvida nesse primeiro slide aqui, não é? Parnasianismo, racionalismo, razão, objetivismo, que é o compromisso com a descrição, a impessoalidade, e essa impessoalidade que aparece aqui
é justamente o culto à terceira pessoa, o ele, né? E a perfeição formal, que aqui é a preferência que eles tinham em estudar o soneto, beleza? Bem, aí aqui eu coloquei para vocês uma introdução sobre os movimentos, né? Uma introdução sobre o realismo, o naturalismo e o parnasismo. Por que, professor? Sempre o senhor está falando nos três movimentos juntos. Porque isso aqui tudo é realismo, galera. Né? Realismo, naturalismo e parnasismo. É como se fosse uma escola só. Só que uma se expressa na prosa, que é o naturalismo, e a outra se expressa na poesia. Ou seja, o parnasianismo, aquela escola dali, é uma escola essencialmente poética, pois costumo dizer que ela é a expressão poética do realismo. Deixa eu ler o que eu coloquei aqui para você. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo foram movimentos literários do século XIX. Todos eles, né, professor? Século XIX? Olha aqui. Século XIX, olha aqui. Século XIX e olha aqui. Também século XIX. Tudo isso aqui é século XIX? É, mas eu posso fazer confusão com o romantismo, que o romantismo também é século XIX. Só que o romantismo é a primeira metade. E essas três aqui é a segunda metade. Essas três escolas aqui é a segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX, essa aqui, segunda metade, e essa aqui também, segunda metade. Então, grave esses termos. Qual foi a escola literária que aconteceu na primeira metade do século XIX? O romantismo. Qual é a escola literária que aconteceu na segunda metade do século XIX? Aí já vai ser o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Escola literária que aconteceu no fim do século XIX, já vai ser a escola que a gente vai estudar para a próxima semana, que é o simbolismo, tá bom? Então, cuidado, pessoal, né? Que faz o Enem? Essa banca Sebrasp, uma das características dessa banca Sebrasp, que ela é uma banca chamada de que ela explora bastante conteúdos. Você não vai encontrar nessa banca, por exemplo, imagens, figuras, porque eles não gostam. O perfil dessa banca é colocar para vocês bastante textos para vocês lerem, né? Então, agora só que esses textos têm um grande detalhe. Tu tem que saber a teoria para você poder acertar a questão. É uma das características da banca. Tu só consegue acertar a questão se você souber o resumo teórico de cada movimento, né? Porque eles cobram justamente na íntegra o movimento, né? Ah, não dá para acertar a questão por interpretação? Não dá, né? Você tem que conhecer cada um desses movimentos. Por isso que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, todo esse pré-requisito para você entender o que é, né? Para depois a gente partir para as questões, tá bom? Então, bora para cá. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo foram movimentos literários do século XIX, com o realismo e o naturalismo focado na representação fiel da realidade e na análise do ser humano e da sociedade. Um dos principais objetivos dos realistas é trabalhar o homem mais a sociedade, o papel do homem. E essa função que o homem desempenha na sociedade é justamente o objeto de estudo do realismo e do naturalismo, né? Foi o que eu coloquei aqui para você. O realismo, naturalismo e parnasianismo foram movimentos literários do século XIX, com o realismo e naturalismo focados na representação fiel da realidade e na análise do ser humano e da sociedade. Enquanto que aquela de lá, que é o parnasianismo, né, se dedicava ao culto da forma e da estética poética, muitas vezes com temas clássicos. Grava lá, galera. Teve uma vez que eles cobraram assim no Enem. Toda vez que eles se reportarem a esses termos clássicos, termos clássicos. Esses termos clássicos aqui, eu vou chamar isso aqui de antiguidade clássica. Eu vou chamar isso aqui de antiguidade clássica. Quais são? É o classicismo, que a professora Sânzia vai trabalhar com vocês. Classicismo português, também chamado de Renascimento de Portugal, talvez seja o próximo assunto que ela vai trabalhar com vocês. Eu vi essa semana a aula dela, ela está trabalhando com vocês o humanismo, né? Então ela vai trabalhar com vocês o classicismo, também chamado de Renascimento em Portugal. Uma outra escola que também trabalha com a antiguidade clássica é justamente o arcadismo.
O arcadismo também é chamado de quê? De neoclassicismo, justamente porque ele faz essa retomada de valores da antiguidade clássica. E a próxima escola que a gente vai também associar à antiguidade clássica é essa de hoje, chamado de parnasianismo. Então, as três escolas, elas fazem referência, por exemplo, à mitologia grega. Eles vão usar uso de pseudônimos pastoris, porque é comum esses termos serem da antiguidade. Eles vão usar pseudônimos pastoris. Pseudônimo, professor, pseudônimos são nomes falsos, nomes fictícios, né? Eles usam esses nomes falsos, né? Porque é perfil desses três movimentos. Então, tome cuidado com esses três movimentos aqui, tá? O classicismo português, também chamado de Renascimento em Portugal, o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, e o parnasianismo, a poética do realismo. Esses três movimentos, galera, todos eles apresentam justamente esses termos clássicos que eu citei aqui pouco no slide, é justamente relacionado à antiguidade clássica. Aí você tem esse quadro aí, né, essa figura, essa imagem, O Desesperado, de Gustave Colbert. Colbert, essa figura desse homem espantado aí, é um dos principais representantes da pintura realista, né? Da pintura realista você vai ter Colbert, tá? Não só o Colbert, também o Flaubert, são dois escritores franceses que tiveram destaque na literatura realista, tá bom? Dando continuidade aí, vou ver outro slide aqui, bora ver um pouquinho sobre o realismo, né? Realismo, primeiro estou fazendo uma teoria com vocês, tá? Primeiro estou vendo essa teoria todinha com vocês, porque nas aulas anteriores eu fui direto na questão, agora eu preciso ver com vocês a parte teórica, tá? Eu preciso ver com vocês a parte teórica, porque para você acertar questões relacionadas a esses movimentos, você tem que saber a teoria desse movimento, tá? Por isso que eu resolvi hoje mudar um pouquinho, né? Não trazer a questão direta, e sim fazer um pré-requisito, fazer um resumo teórico do movimento, que eu fiz aqui para vocês, ó. Realismo no Brasil. Característica. Reação ao romantismo. Por quê? Porque a escola realista é antirromântica. Eu vou explicando, vou citando e explicando cada uma dessas características. Outra, busca por objetividade e veracidade na representação da sociedade do indivíduo. Né? Veracidade que lembra a verossimilhança, que é um dos principais temas da escola. Né? Depois você tem aqui foco na crítica social. Eu escrevi por aqui para vocês que um dos principais temas, está aqui em cima, ó, um dos principais temas do realismo é a chamada crítica social. Né? Cadê aqui? Foco na crítica social, análise psicológica das personagens. Enquanto essa aqui, o realismo, trabalha o psicologismo, enquanto o realismo trabalha o psicologismo, essa daqui trabalha o cientificismo. Né? Qual é o tema relacionado, professor, ao realismo? A psicologia, o psicologismo, análise do comportamento humano. E essa aqui vai trabalhar o quê? O cientificismo. Psicologismo lá, cientificismo cá. Tá bom? Então vamos lá. Análise psicológica dos personagens, a desidealização da realidade. Porque quem idealiza temas é o romantismo. Eu estou falando de realismo, que é uma escola que é antirromântica, tá? Então, desidealização da realidade, abordando temas como o adultério. Galera, um dos principais temas do realismo, um dos principais temas de Machado de Assis é a questão do adultério. O adultério, a infidelidade e a traição, que na literatura realista, essa questão do adultério, ela é sempre praticada pelas mulheres e geralmente esse amante é sempre um amigo da casa, tá? Então, quantos românticos falavam o tempo todo de amores, os realistas vão colocar o pé no chão e vão falar sobre a questão da infidelidade das mulheres, né? Por exemplo, no romance que é o marco universal do realismo, nós temos Madame Bovary, que vai acontecer um caso de adultério praticado por Emma Bovary. E assim nos romances realistas de Machado de Assis, Capitu, a personagem, né, que trai ou não trai o marido, né? Nós temos Virgília, são as personagens que vão surgir, né, trabalhando essa temática da questão do adultério, que na literatura realista e naturalista são praticados pelas mulheres, tá?
abordando temas como adultério, a miséria e o fracasso social. Então, isso é o realismo. Isso vocês têm que saber, são os principais temas. Lembra que a prova do Enem é uma prova temática e vocês têm que saber quais são os temas. Outra coisa que você tem que saber, geralmente, eles associam as questões com o contexto, né? Bora ver o contexto histórico aqui. Surge em meio à valorização das correntes científicas, né? Que mais? Progresso tecnológico, revoltas liberais. Aí aqui vão surgir as principais correntes ou doutrinas filosóficas que vão influenciar tanto o realismo como o naturalismo. Nós vamos ter, por exemplo, o positivismo de Augusto Comte. Aonde está, meus filhos, a influência do positivismo de Augusto Comte? O positivismo está na legenda. Hoje estou com uma camisa parecida com a camisa do Brasil aqui. Então, justamente, esse positivismo está influenciado justamente na nossa legenda. Eu costumo dizer que a nossa bandeira nacional é a bandeira mais bonita do mundo. Por quê? Porque é a única bandeira que tem uma legenda e expressa essa legenda um ideal positivista. O que é que está escrito lá na legenda da bandeira nacional? Ordem e progresso, mas para aquelas pessoas que acreditam no Brasil, né? Aquelas pessoas que acreditam no Brasil, que vai dar certo, já deu certo e vai dar certo, né? Porque tem pessoas que não acreditam no Brasil, que dizem que está escrito lá é desordem e regresso, mas aquelas pessoas que não acreditam. Nós, como somos brasileiros, eu estou com uma camisa hoje verde e amarela do desafio, mas também do Brasil, né? Que tem a influência desse positivismo de Augusto Comte. O empirismo, o evolucionismo. Quando você fala de evolucionismo, você lembra da seleção natural. Galera, seleção natural. O Enem em si, ele é um processo seletivo. Por que o Enem é um processo seletivo? Porque o Enem ele seleciona os melhores, né? Quanto mais pontuar, melhor para você, né? Então, aportando a questão do evolucionismo, a seleção natural e a influência determinista. Galera, eu já perdi as contas de quantas vezes eles perguntaram já na prova do Enem o que é esse determinismo. Esse determinismo é uma corrente, é uma doutrina filosófica que vai influenciar tanto o realismo como o naturalismo. O que é o determinismo? É a influência do meio no comportamento dos personagens. Acho que a galera do chat gostou da sua camisa. É verdade, hoje eu resolvi vir com uma camisa do Brasil, né? Mas também do desafio, olha, tá meu nome aqui, ó. Né? É uma camisa do Brasil. A galera do chat está gostando da camisa. É uma camisa diferente. Geralmente está usando só uma camisa branca. Eu disse, não vou mudar hoje. Vou usar uma camisa verde, né? Para lembrar que nós somos brasileiros, nós acreditamos no Brasil e a gente tem que torcer muito para dar certo, né? Bem, vamos para cá. Então, eu estou falando na influência do determinismo. Pessoal, o que é o determinismo? É o meio influenciando o homem. O homem é produto, o homem é o resultado do meio social. Meus filhos, não esqueçam disso. Tá? São coisas que eles gostam de perguntar, alguns temas dessa escola que eles gostam de perguntar. Eles gostam de perguntar para você o que é o determinismo, o que é o cientificismo, o que é o zoomorfismo, que tem tudo a ver com essa escola aqui naturalista. Vocês já ouviram falar nessa palavra zoomorfismo? Vou relembrar com vocês o que é o zoomorfismo. Vocês lembram que eu falei para vocês que tanto o realismo e o naturalismo, as duas escolas trabalham o comportamento humano, tá? Ambas as escolas trabalham o comportamento humano. O que é o zoomorfismo que aparece bem aqui no naturalismo? O zoomorfismo seria o homem reduzido à condição de animal. Aí eles vêm com aquele texto que eles sempre perguntam no Enem, um texto chamado assim, Um Bicho, de Manuel Bandeira, que ele diz assim, ó, Manuel Bandeira diz assim, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando ele achava alguma coisa, ele não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, oh meu Deus, o bicho era o homem. Então, o ser humano, o homem, quando está reduzido às condições adversas do meio, ele age como se fosse um verdadeiro animal. Então, esse zoomorfismo é uma característica da escola naturalista. O antropomorfismo também que aparece aqui no naturalismo. O que é o antropomorfismo? É quando você atribui qualidades animadas a um ser inanimado. Por exemplo, o Cortiço, na obra do naturalismo, o Cortiço, ele age como se fosse um animal. Eles dão vida à habitação coletiva. Eles dão vida ao conglomerado de casinhas, né? Eles dão vida. Como eles dão vida ao Cortiço,
É justamente uma característica dessa escola chamada de antropomorfismo. Então, professor, já pesquei o esquema. Basta que eu me lembre desses principais temas para poder acertar qualquer questão. É justamente isso, meus filhos. Vocês têm que lembrar desses temas. Como a prova do Enem é temática, eles vão perguntar para você o que é o determinismo, o que é o zoomorfismo, né? O que é o cientificismo, o que é o antropomorfismo. Então, eles vão te perguntar isso, que são o quê? São justamente características dos movimentos, tá bom? Bora ver que eu coloquei mais coisas aqui para você, né? Influência determinista, eu coloquei obras e autores. Aí você tem Gustave Flaubert. Quem é Flaubert? Essa obra, Madame Bovary, é um best-seller. É um dos livros mais vendidos no mundo. Galera, se você quiser aqui no Garden, aqui no shopping, comprar essa obra, tem para vender. E detalhe, é marco universal da literatura francesa. A obra Madame Bovary tem como temática principal o adultério, a infidelidade praticada por Emma Bovary, tá? Então, Gustave Flaubert, né, a obra dele, Madame Bovary, e o nosso querido Machado, né? Nosso querido Machado de Assis, que é um expoente máximo, né? Está aqui o Machado de Assis como principal representante, né, do realismo. Professor, Machado de Assis cai na nossa prova? Cai. Por que cai na nossa prova? Porque ele é o autor mais cobrado, ele é o mais recorrente autor para cobrar nas provas do Enem, né? Geralmente eu faço assim, na minha revisão, eu trabalho os autores que mais caem. Justamente Machado, eu sempre trabalho com ele porque ele é um dos autores que mais cai. Daqui a pouco eu vou te provar isso quando a gente for resolver as questões do Enem, tá bom? Esse é o realismo. Bora ver outro movimento agora. Próximo movimento é naturalismo, né? A palavra naturalismo vem de natural, naturismo, natureza, mas não associa essa escola a meio ambiente. Não associa a escola a meio ambiente, tá? Que não tem nada a ver com natureza. Vamos ver as características que eu coloquei para você, ó. O que foi o naturalismo? Ele foi um desdobramento do realismo com uma abordagem mais, olha aí, de novo, uma abordagem mais científica. O que é o cientificismo? O cientificismo, professor, é quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza. Quem são as ciências da natureza aqui? A biologia e a matemática, né? Biologia, a natureza e a matemática é uma ciência que é natural. Então, você vê que eu coloquei aqui o cientificismo, de novo perguntando para você o que é o determinismo. O que é o determinismo? É a influência do meio no comportamento do indivíduo. O homem é produto, o homem é resultado do meio social em que ele vive. É o que eu coloquei para você no slide, tá? Desdobramento do realismo, uma abordagem mais científica e determinista. Enfatiza a influência do meio ambiente, da hereditariedade e do instinto sobre o comportamento humano. Explora o lado biológico e patológico e a condição animal do ser humano. Então, isso são todos aqui características do naturalismo, tá bom? Obras e autores. Aí nós temos a obra que é o marco universal do naturalismo, que está em francês aqui, mas eu vou aportuguesar. Teresa Raquin, de Émile Zola, é considerado marco universal do naturalismo no Brasil. É um nome central, né? Um nome central, e no Brasil, quem é o destaque aqui é Aloysio de Azevedo com a obra O Cortiço. A obra O Cortiço, João Pedro, a principal obra que demonstra o naturalismo para mim é O Cortiço. Inclusive, responder a sua pergunta, João Pedro, O Cortiço é a obra-prima da escola. Engraçado que o Cortiço, ele não é o marco inicial, né? O Cortiço não é o marco inicial do naturalismo. O marco inicial do naturalismo é a obra O Mulato, que trata do preconceito racial sofrido pelo mulato Raimundo em São Luís do Maranhão. Mas o Cortiço é a obra mais importante. Eu costumo dizer que o Cortiço é obra-prima do naturalismo. Por que obra-prima? Porque é a obra mais importante. Todas as questões que vêm para você do Enem sobre o naturalismo vêm em cima do Cortiço. Tem cara que diz assim, professor, resuma o Cortiço em uma palavra aí. O que trata o Cortiço? Ele trata da ascensão social de um personagem chamado de João Romão, que não mede escrúpulos, né? O cara queria enriquecer, né? Ele dizia assim, o João Romão dizia assim, cara, se for preciso, eu pisar em cima de todo mundo aqui, para me conseguir meu objetivo, eu vou fazer isso. Aí sabe o que ele fez, cara?
Ele falsificou uma carta de euforia para uma escrava crioula trintona chamada Bertoleza. Ele chega com a Bertoleza e diz assim para ela, olha, consegui o que você sempre desejou. Aí ela diz assim, o que é isso? A partir de hoje, você não é mais escrava. A partir de hoje, você tem a sua liberdade. Ela ficou super alegre, né? Poxa, consegui minha liberdade? Quer dizer que a partir de hoje eu não sou mais escrava? Ela disse, não. Só que, pais, meus filhos, sabe o que ele fez? Aquilo era uma carta falsa. Ele falsificou uma carta. Aí a Bertoleza simplesmente ajudou em seu projeto. Qual era o projeto dele? Enriquecer. Ser dono do maior conglomerado de casinhas que há no Rio de Janeiro. Ele consegue, cara. Ele consegue ser dono do maior conglomerado de casinhas que há no Rio de Janeiro, que ele vai dar o nome dele. O nome do cortiço ele chama Cortiço São Romão, para homenagear ele mesmo, o nome dele é João Romão. Aí depois que ele consegue seu objetivo, ele chuta a escrava. Não te quero mais. E ela se sente menosprezada, se sente abandonada por ele. Aí ela vai cometer o suicídio, que é justamente o fecho, o final, né, do Romance Cortiço, que é uma cena deprimente, que a nossa federal aqui, a nossa Unifap, já colocou no vestibular dela, né, o desfecho do Cortiço, que é justamente o suicídio de Bertoleza, quando ela se ajoelha diante de todos, aí ela pega uma faca, que a gente chama de faca peixeira, que é desse tamanho a porra da faca, ela começa a fazer um zigue-zague com a faca assim, ó. Faz um zigue-zague com a faca assim, pega a faca, de joelhos, ela enterra na barriga dela. Puf. Na hora que ela enterra na barriga dela, ela rasga o ventre dela. Na hora que ela rasga o ventre dela, não sei se você já viu o nosso corpo humano aqui por dentro, é muito feio, né? E cai todas as tripas para fora. E ela fica se debatendo moribunda numa lameira de sangue. É a cena deprimente que termina o Cortiço, né? Clássico de Aloysio de Azevedo, né? Que todas as questões que vêm acerca do naturalismo na prova do Enem vêm em cima dessa obra. Bom, daqui a pouco eu vou te provar isso. Beleza? Então nós temos aqui como obras e autores Zola, Émile Zola, com a obra Teresa Raquin, que é o romance central é o marco universal. Quando eu chamo aqui nome central, é o marco universal do naturalismo, e no Brasil nós tivemos a obra O Cortiço como obra de destaque, obra-prima, que retratou a miséria e a violência, né, como temática principal do romance. Qual foi o problema? Beleza? Então, vamos agora para a terceira escola, que é justamente o naturalismo, né? O naturalismo, não, desculpe, o naturalismo foi agora nós viemos para outra escola, que é justamente o parnasianismo. Por que esse nome, professor, parnasianismo? Parnasianismo vem de Monte Parnassus, ou Monte Parnaso, que era uma região lendária da Grécia, habitada pelo deus Apolo. Quem é o deus Apolo? Deus do sol. Estou vendo aqui a margem do rio Amazonas, aqui, o sol. O Apolo é o deus do sol, deus das artes, deus da medicina. Então, parnasianismo tem a ver... então quer dizer, professor, que parnasianismo tem a ver com mitologia, tem a ver com monte? Tem. Parnasianismo também tem a ver com Monte Parnaso, ou Monte Parnaso. O que é o Monte Parnaso? O Monte Parnaso é uma região lendária da Grécia, né? O Monte Parnaso é uma região lendária da Grécia, no qual era a moradia dos deuses. Mas também você pode dizer que parnasianismo vem de Parnasse contemporain. O que é o Parnasse contemporain? Seria uma antologia poética. Por isso que essa escola aqui, meus filhos, é uma escola essencialmente poética, né? Porque tem tudo a ver com poesia. Eu costumo dizer que essa escola transpira versos. Por quê? É uma escola que foi expressa em poesia, diferentemente do naturalismo, que foi expressa em prosa. Bora ver o que eu coloquei aqui no slide para você. Parnasianismo, racionalismo, razão. Por que racionalismo aqui? Não é a escola que faz retomada da antiguidade clássica, tem o racionalismo como característica. Depois nós temos objetivismo, impessoalidade, terceira pessoa, e perfeição formal, que é a preferência que nós tínhamos pelo soneto. Então, esses são os principais temas. Agora, olha, colocou aí para vocês aqui as características. Primeira característica, movimento poético que se opôs ao sentimentalismo e subjetividade do romantismo. Então, quer dizer, professor, que essas três escolas aqui,
o realismo, naturalismo e parnasianismo, eles vão reagir ao romantismo. Lembra que o romantismo acontece bem aqui. Elas vão ser também, todas elas antirromânticas? Vão. Não é? É o que eu coloquei aqui para você. Ó. Movimento poético que se opôs ao sentimentalismo e à subjetividade do romantismo, valoriza a forma, né? A perfeição formal, que é o culto à forma perfeita, a objetividade, o rigor técnico e a linguagem rebuscada. O que é uma linguagem rebuscada? Uma linguagem complexa, de difícil compreensão, e o uso de vocabulário erudito. Tudo isso é característica de que escola? Do parnasianismo. Depois nós temos aqui, buscavam realismo em poesia, com temas clássicos e descritivos. De novo, olha, o outro movimento que faz retomada de valores da antiguidade clássica, né? E, de novo, descritivo, para você saber que a tipologia textual predominantemente aqui é a descrição. Contexto histórico. Essa escola surgiu na França, isso aqui já foi até questão de prova da Universidade Federal do Pará, uma vez ela cobrou isso no vestibular. Qual era a origem da escola parnasiana? A origem é francesa, né? E se estendeu pelo Brasil e Portugal, coexistindo com o realismo e o simbolismo junto, né? O realismo e o simbolismo junto, ela vai existir aqui. Ela seria a quarta escola aqui, realismo, naturalismo, parnasianismo, e a próxima, que a gente vai ver na próxima aula, que é o simbolismo. Né? É o simbolismo, que é a próxima escola que a gente vai estudar aqui. Surgiu na França, se estendeu pelo Brasil e Portugal, coexistindo com o realismo e o simbolismo juntos. Os principais autores que nós temos aqui do parnasianismo, além desses três aqui, olha, o Olavo Bilac é conhecido como poeta das estrelas, ou ourives da palavra. Ele tem vários pseudônimos, ele é chamado de ourives da palavra, o poeta das estrelas, né? O ourives da linguagem. Né? Os escritores parnasianos são comparados aos artesãos, aos artífices, aquele cara que faz o trabalho, o ourives, aquele cara que faz o trabalho de lapidação do ouro. Né? Eu costumo dizer que nós, professores aqui no Desafio, nós somos verdadeiros poetas artesãos. A gente pega você, que é uma pedra abrupta, sem forma, a gente passa aqui os meses com vocês lapidando vocês para vocês se tornarem um diamante. Vocês vão brilhar, esse diamante vai brilhar no dia da prova do Enem, né? Então, a nossa função aqui é lapidá-los, tornando vocês uma pedra preciosa. Bem, aí nós temos como destaque aqui Teófilo Dias, com a obra Fanfarras, que é o marco inicial do parnasianismo. Aí tem Olavo Bilac, Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa são nomes importantes. Esses três nomes aqui, meus filhos, olha aqui, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, os três juntos, formam o que nós chamamos de trindade, ou tríade, ou pleiade parnasiana. O que é isso? Eu acho até bonita essa palavra, pleiade, são os três principais romances, ou melhor, os três principais romances, vamos colocar os três principais autores do parnasianismo, que são, o nome dele, Olavo Braz, o nome dele é assim, Olavo Braz do Guimarães Bilac, Stephanie Balileiro, Cruz e Souza, não, presta atenção, o Cruz e Souza que você está colocando aí, ele vai ser autor da próxima escola que a gente vai ver para a semana, tá? Os autores daqui são Machado de Assis, Aloysio Azevedo e esses três aqui, tá? O João da Cruz e Souza, a gente vai ver ele na próxima aula, que é justamente sobre o simbolismo. Ele pertence ao simbolismo, que é uma escola que surge depois dessas três. Depois do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, nós vamos ter justamente o simbolismo, tá? Que é uma escola que aconteceu no finalzinho do século XIX, é uma escola também muito cobrada, né? Na prova do Enem, a escola simbolista, tá? Então, só para você não fazer confusão dos autores, que nós temos assim, realismo, Machado de Assis, naturalismo, Aloysio de Azevedo e parnasianismo são esses três. O João da Cruz de Souza, o nosso cisne negro, né, Dante Negro, ele é o autor da próxima escola que a gente vai ver para a semana, que é o simbolismo. Beleza? Então, essa é a teoria, né? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Agora chegou ao que eu queria, né? Chegou ao que eu queria com as questões do Enem vestibular. Bora ver como é que vocês estão afiados agora. A teoria já foi toda passada, agora vamos em cima das questões. Como eu falei para vocês, todas são questões que invocam textos, não tem jeito, né? Meu filho, no dia da nossa prova,
vai ser o dia que vocês vão mais ler, né? Por isso que no dia da prova do Enem, lá em novembro, esqueça dos problemas todinhos que vocês têm na vida, tá? Porque é o dia que a gente vai ler bastante, precisa ter muita calma para ler esses textos. Então, bora começar lendo aqui. Vamos lá ver a primeira questão. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio, que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira, as cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado como os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura? Era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal, quando ao pai do lote referia-se ao Antônio, esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordem dadas, o quinquim referendava, cada um moraliza o outro, para moralizar-se. O nome dessa obra, né, de Dona Guidinha do Poço, editora Rio Papapá. Esse foi o texto que eles colocaram na questão. Pergunta do Enem. Vem elas, né? Meus filhos, todas as questões que a gente resolve aqui são todas questões de Enem passados sobre esses assuntos, tá? Então vamos lá. Primeira questão, você tem assim. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga os componentes e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Letra A. Capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. Letra B. Liberal, buscando a igualdade entre as personagens escravizadas e livres. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Pessoal do chat, eu quero que eles respondam para mim, né? Qual é a resposta dessa primeira questão? Uma dica que eu vou dar para eles que estão no chat aí, uma palavra aqui que eu falei constantemente nessa 1h20 aqui, eu estou falando com vocês, eu tenho certeza que eu falei de uma palavra que é a resposta. Agora eu quero que vocês me digam se eu falei em capitalista, se eu falei em liberal, se eu falei aqui em religioso, se falei aqui afetivo, se falei científico aqui. Quero que vocês gabaritem para mim através de uma palavra que eu falei aqui a tarde todinha aqui, está até aqui, elas estão por aqui, a palavra que é a resposta dessa questão. Eu tenho certeza que eu não falei aqui sobre capitalista. Falei sobre capitalismo aqui? Em nenhum momento falei sobre capitalismo aqui. Em algum momento falei sobre liberal aqui? Olha lá, 54% eu falei aqui, eu tenho certeza que eu falei de científico aqui, não falei? Está aqui, ó. O que é o cientificismo? O cientificismo é quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza. Eu falei de ciência, eu falei de cientificismo, falei de científico aqui. Em nenhum momento falei sobre capitalismo aqui. Em nenhum momento falei sobre liberalismo aqui. Em nenhum momento falei sobre religiosidade aqui. Em nenhum momento falei sobre afetividade aqui. Eu só falei de coisas relacionadas às ciências. Então, qual é a letra dessa questão? De gabaritar aí, né, 54%, a letra C. E a resposta correta é a letra C. Vocês viram, meus filhos, que não tem nada de difícil no Enem, né? Agora, você acertaria que é científico se você estivesse interpretando esse texto? Claro que não. Você precisava saber que o diferencial dessa escola aqui em relação a essa escola aqui, que essa aqui se baseia na ciência, no lado científico. Quando eu falo de ciência, científico, cientificismo, eu tenho que lembrar o que é o cientificismo.
O que é o cientificismo? É quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza. Quem são as ciências da natureza? A biologia e a matemática. Eu falei o tempo todo científico aqui, né? Então, a resposta para essa primeira questão é letra C. Aí eu pergunto para você uma questão como essa. Dificilmente um aluno que não é nosso aluno do desafio acertaria, né? Porque ele não ia saber que a diferença desses dois movimentos está justamente relacionado. Enquanto essa aqui tem um psicologismo, essa aqui tem um cientificismo, tem um científico como diferencial. Beleza? Agora, essa questão, ela caiu, a outra, segunda questão, ela caiu agora, recentemente, 2023, nós estamos em 2025, né? 2 anos atrás, caiu essa questão. É uma questão, meus filhos, que ele envolve literatura e filosofia, os pré-socráticos, os sofistas. Eles misturaram tudo. Por isso que é uma questão que envolve a literatura e a filosofia junto. Então, vamos lá? Enem 2023. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei como tratei o latim, embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas, português arcaico, né? Fraseologia, casca, ornamentação. Olha aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o marco inicial, é o clássico do realismo. Pergunta que o Enem fez para vocês foi a seguinte, pessoal do chat, eu quero o pessoal do chat, quero que eles respondam para mim. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, né? Contestado pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada a letra A, elaboração conceitual de entendimentos, letra B, utilização persuasiva do discurso, letra C, narração alegórica dos rapsodos, letra D, a investigação empírica da physis, ou letra E, expressão pictográfica da polis. Vamos lá, pessoal do chat. Questão de número 2. Qual questão você marcaria aqui como a resposta correta? Agora o pessoal do chat aí para responder para a gente, que eu quero ver o que é que eles estão respondendo aí. Essa tá fácil. É uma questão que envolve os pré-socráticos, os sofistas, tá, pessoal? Uma questão que envolve literatura e filosofia junto. Qual é a resposta que vocês deram? Letra. Eles não querem arriscar essa, né? Vê se eles arriscaram alguma letra para essa. Meus amigos, é isso mesmo. É isso mesmo, a galera que está aí respondendo aqui para mim certinho. Letra B, 56%, certíssimo. Vocês acertam tudo, vocês vão arrebentar essa prova do Enem. Segunda questão, letra B, utilização persuasiva do discurso. Segunda questão, letra B. Vamos para a terceira. A terceira questão é uma questão também que caiu que ano isso aqui? 2022. Notas. Notas. Vamos ler o texto aqui. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, essa, toucheiro, convites, convidados, que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados. Padre, sacristão, rezas, arpeções de água benta, o fechar do caixão a prego, né? Prego e martelo, 6 pessoas que todos sérios e calados, padre, sacristão, rezas, arpeções de água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, 6 pessoas que o tornam, 6 pessoas que o tornam da essa, e o levanta e o desce a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um.
Isto que parece o simples inventário, eu já falei isso aqui na aula passada para vocês. O que é o inventário, pessoal? O inventário é o tipo de quê? De gênero textual, onde você vai descrever fatos, situações e objetos. Esse que é o inventário. Eu falei isso com vocês na aula passada. Aí o Enem pergunta assim, né? Parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Memórias Póstumas em Brás Cubas. Então, o recurso estilístico que permite Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é: letra A, enumeração de objetos e fatos; letra B, predominância de linguagem objetiva; letra C, ocorrência de período longo no trecho; letra D, combinação de versos no presente e no pretérito; letra E, presença do léxico do campo semântico de funerário. Meus filhos, é o seguinte, pode ser que numa alternativa esteja mais de uma questão, só que você tem que marcar uma que completa o sentido do texto. E a única que completa o sentido de texto, para aí que você tem que saber o que é o inventário, é justamente a letra A, né? O que é o inventário? É quando você enumera objetos, fatos, situações. Então, a resposta para essa, olha, quase 100%, né? 87% marcou a letra A e a resposta correta. Terceira questão, letra A. Vamos ver outra. A outra questão é o seguinte, de novo, eles dão um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É assim, eu ensinei um macete para você na aula passada, para resolver questões como essa. Então, é assim, ó. Você tem romantismo, subjetivismo e sentimentalismo, emoção, aqui realismo, aí você tem objetivismo, você tem razão. Aqui, realismo é lado exterior e romantismo é lado interior. Pronto, com isso aqui já dá para a gente matar a questão. Aí eles colocaram um texto, né? No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. O realismo critica o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com clareza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é um romance em que o autor sobredora. Grifa para mim essa expressão aqui, o autor sobredora a realidade e fecha os olhos às espinhas, né? Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação. Esse é um texto, tá? Aí a pergunta que o Enem fez foi a seguinte, Enem 2022. A frase do texto que percebe a crítica do narrador ao romantismo está expressa, isso aqui eu falei para vocês na aula passada, a resposta para essa aqui é a letra A, tá? O autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Vamos ver outra aqui. Ainda tenho 5 minutos aqui para responder mais uma. Essa próxima questão que a gente vai resolver aqui é uma questão do naturalismo. Abatido pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente, o cavaquinho de Porfírio, acompanhado pelo violão de Firmo, romperam vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com as urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram 2 instrumentos que soavam em lúgubres gemidos e suspiros, soltos em torrente, a correr e serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram as confusos chorados em frenesi de amor. A música feita de beijos e soluços gostosos, carícias de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Aí a pergunta que o Enem fez. Letra A. Espera lá. Vamos com muita sede ao pote. No romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo,
As personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionante de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois a resposta não é a que vocês marcaram, é a letra B, ou melhor, a letra C. Mostra o poder envolvente da música popular brasileira que cala o fado português. Isso aqui está no texto, tá? O poder da música brasileira que cala o fado português. Então, a resposta para essa é a letra C. Está terminando o meu tempo, tenho mais uma questão para encerrar. Olha, questão de número 5, você marca a letra C. Os meninos aqui depois podem colocar esses PDF para os alunos colocar lá no Classroom para eles resolverem, tá? Não tem problema nenhum colocar ele para eles resolverem depois em casa, com mais calma. Vou resolver a última aí, a última questão. A última questão é agora. Apareceu aqui a letra C, que seria daquela quinta, né? Tá tudo bem, então. Estão dispensados, estão desculpados. Questão 6, esse poema Mal Secreto, ele sempre cai, galera. Ele sempre cai para vocês. Gravem esse poema. Eu vou direto no comando aqui. Coerentemente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela, agora sim que é a letra A que você marcou da agorinha aí, colocaram 90% de letra A, é agora essa última. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Então, sexta questão, letra A. Com isso aqui, jovens, a gente encerra, não é, praticamente esses 3 movimentos, tá? Encerramos hoje o realismo, encerramos hoje o naturalismo e o parnasianismo. Só para te dar uma ciência do que a gente já viu aqui, né, que eu estou trabalhando com vocês o conteúdo do Enem, mas em forma de exercícios, tá? Com as questões do Enem. Já trabalhamos aqui com os assuntos teoria literária, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, 8 movimentos, né? Aí, no próximo momento que eu vier aqui, né? Essa aí todo mundo acertou 100%, né? Porra, bacana. E olha, meus filhos, grave esse texto, Mal Secreto, que todo ano eles perguntam o mesmo texto. Como eu sei que essa banca Sebrasp estão sem banco de itens, provavelmente eles vão repetir textos. Vou repetir textos porque eles não têm mais, o banco deles está esgotado. Então, vou começar a explorar os mesmos textos que já caíram nos Enems passados, tá? Então, esse foi o movimento que a gente viu. Então, na próxima aula, a gente vai continuar nos conteúdos trabalhando simbolismo, pré-modernismo, modernismo propriamente dito, depois pós-modernismo. Aí, depois do pós-modernismo, vamos estudar o concretismo, tropicalismo, poesia marginal. E assim vai embora com a literatura contemporânea até no dia da prova do Enem. Tá bom? Tchau, meus filhos. Até a próxima. E vamos juntos. Tchau!